Olá! A obra escolhida para avaliação nesta atividade é a obra As Duas Fridas, da artista plástica Frida Kahlo. É uma obra de grandes dimensões, é um óleo sobre tela que possui 1,73 m de altura por 1,73 m de largura. Ela foi pintada em 1939 e atualmente ela se encontra no Museu de Arte Moderna da Cidade do México. A obra ela apresenta dois autorretratos que pretendem, sobretudo, trazer à tona questões relacionadas à identidade do autorretrato duplo dessa artista, onde as duas Fridas elas encaram olhos nos olhos os espectadores. Vamos à análise? A crítica escolhida para ser apresentada neste vídeo foi realizada por Rebecca Fuchs, crítica de arte, formada em letras pela PUC do Rio de Janeiro em 2010, mestre em literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2013 e doutora em estudos da cultura pela PUC Rio e pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa em 2018. O fundo, sinalizado com o número 1, traz um céu escuro, coberto de nuvens, um cenário perturbador que traduz o sentimento da personagem fragmentada. Os trajes diferenciam as duas personalidades que convivem em harmonia. Por um lado, a influência europeia no vestido branco clássico que remete ao puritanismo. Por outro, um traje representativo do México com mais pele à mostra, sublinhando a dualidade dos opostos que coexistem dentro dela. Na Frida do lado direito da tela, carrega uma imagem de Diego Rivera, seu grande amor e também grande tormento. Não por acaso ela segura a imagem com a mão esquerda, de onde sai a representação de uma veia que se dirige ao coração. Esse retrato está na mesma altura que a veia cortada com a tesoura cirúrgica presente na mão de Frida europeia, a Frida da esquerda, de onde jorra sangue que macula a pureza do vestido branco. As pernas abertas invocam um forte traço da relação que a personagem estabelece com sua própria sexualidade. Os corações expostos evocam a centralidade do afeto e a importância do sentimento em sua personalidade. As duas imagens carregam semblantes semelhantes, expressões fechadas, duras e encerradas. A união das mãos denota uma união intelectual das duas personalidades. Eu escolhi a análise desta crítica de arte porque a mim me parece que ela, além de falar dos elementos composicionais da obra, ela pretende transmitir a quem está lendo a sua crítica como aquela obra a tocou, o que aquela obra diz para ela em essência. E é mais ou menos por aí que eu quero fazer o apanhado, tecer as minhas considerações a respeito da obra. Antes de começar a tecer os meus comentários pessoais a respeito dessa tela e da leitura dessa tela, eu quero aqui dizer o que me norteou nessa leitura. No texto proposto, o autor diz que, entre os múltiplos sentidos do significado desse termo, leitura da obra de arte, existe um pressuposto implicado de que efetivamente a obra de arte só se mostra como tal através da leitura. O acesso à obra de arte dá-se através de sua execução. O autor ainda diz que não se pode contemplar uma obra figurativa sem que o seu próprio olhar a ilumine e a torne visível, como ela pede, procurando os pontos de vista de onde ela quer ser olhada, imaginando mesmo como ela exige ser vista. E não, o autor não quer assim dizer que nós devemos nos abandonar ao efeito da obra de arte, sofrendo-o passivamente, mas nós devemos assenhorarmos-nos da própria obra, tornando-a presente e viva, assim como ela mesmo exige ser aclamada, ser tocada, ser vista, ser enxergada. A minha leitura particular desta obra, ela vai para além da análise desses elementos. Eu quero falar aqui de como essa obra conversa comigo quando eu olho. Ela é uma obra que me chama muito a atenção, como todas as obras da autora, do fato de o tema central dela ser sempre ela mesma. É um apanhado muito egocêntrico a obra de Frida Kahlo. Assim, quero aqui colocar as minhas considerações a respeito dessa tela, que assim como toda a obra de Frida Kahlo, trata dela mesma, trata de tempos vividos por ela, mas excetuando o que sabemos já sobre ela, olhando a obra e esperando que ela nos diga o que quer dizer, deixando com que ela nos afete, mas nos afete sendo que nós somos senhores dessa afetação, o que eu posso dizer é que eu não acredito numa Frida Kahlo feminista, forte, como é vendida no produto, como ela é vendida como produto de mercado.
a mim me parece muito uma mulher submissa, principalmente através do exame dessa tela, de como ela se deixa afetar, de como ela se fere, pelas experiências vividas, pelos lugares em que ela viveu, pelas épocas, como o amor dela pelo marido dela, Diogo Rivera, como isso a afetou, como a afeta, tanto numa Frida Kahlo quando ela estava no México, tanto quanto a mulher que ela pretendeu se tornar quando foi para a Europa, e ainda assim ela se sente afetada. Ela nos mostra que ela é uma mulher visceral, que ela é uma mulher cujas emoções a dominam, que ela está ali à disposição e à mercê do que o coração dela ordenar. Entendo como autora que o fundo da obra, aquele fundo nebuloso, o olhar dela mais afastado e mais sem emoções praticamente, ela abandonada na cadeira nas duas formas, segurando a mão uma da outra, sendo as duas Fridas dos dois momentos vividos, das duas situações que ela tinha passado, estava uma dando força para a outra. Mas a gente vê que é uma Frida magoada, é uma Frida que ora está ali com o medalhão com a foto do marido, que foi o grande amor e tormento da vida dela, e que aquele medalhão a afeta. Tanto é que dele parte aquela veia, que vai ao coração, que a liga no coração da outra Frida, que está ali com uma tesoura cirúrgica que cortou aquela veia na mesma altura que aquele Diego Rivera estava ligado na outra mão da outra Frida. Isso me leva a imaginar, né? Porque o medalhão não está lá. Então é uma obra que conversa comigo, como que se quisesse dizer que em algum momento aquela nutrição que vinha daquele marido fosse cortada e que aquilo a afetava, que a manchava, que a magoava, que a fazia sangrar. Então a Frida Kahlo, personagem desta obra, não é a Frida Kahlo que o comércio me vende, da mulher feminista, da mulher forte, dona de suas vontades. A minha é uma mulher, aquela personagem da pintura, uma mulher submissa até, que sofre, que se deixa afetar, que é de certa forma até dependente daquele amor que ela tem, que ela nutre pelo seu marido, e que buscou força nela mesma e nas experiências vividas para se manter em pé, apesar de aquilo não a fazer exultante, feliz, diferente. Ela é uma Frida num momento e uma Frida na outra que se completam, que se compreendem, que se complementam e que precisam estar de mãos dadas para serem uma. Não se trata de duas personagens, mas de duas partes da mesma personagem. Nas palavras do próprio autor, a leitura é reconstruir a obra na plenitude da sua realidade sensível, de modo que ela revele o seu significado espiritual e o seu valor artístico. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.